eu quero fazer parte dessa colheita, do meu jeito, às vezes, difícil, porque eu falo que só o Espírito Santo sabe mesmo o que precisa ser moldado em mim, e assim também você, é você com Deus, para que a gente possa cada vez mais sermos parecidos com aquilo que Deus quer. E o Senhor diz que se a gente obedecer, nós veremos coisas muito maiores do que pedimos e do que imaginamos. Então, para que a gente tenha consciência disso tudo, nós precisamos dessa visão espiritual clara, que a gente possa entrar de novo na luz, pela luz do Espírito Santo e clareando em nós, para que a gente possa identificando o que a gente tem que resgatar. Qual é a nossa identidade? Por que eu estou aqui? Qual é o meu chamado? Porque resgatando significa que eu encontrei aquilo que eu tinha perdido. Se eu perdi, pode ser porque eu não valorizei, pode ser porque tenha sido roubado, mas quando eu resgato algo que estava perdido, aquilo me alegra e faz com que eu guarde aquilo com muito carinho. Então, resgatando é tempo de guardar, precisamos nos alimentar. Nesse tempo de pandemia, será que a gente se alimentou? Será que a gente guardou tudo aquilo que um dia vivemos? Ou será que desanimamos, ficamos aqueles soldados que ficam com as armas, desanimados dentro de tanta coisa que precisa ser realizada? Ou as coisas não mudam, a gente vai perdendo o foco em todas as coisas? Ou não, a gente aproveitou esse tempo para nos abastecer, nos alimentar e cada vez mais entrar com uma autoridade, com fogo, com força, com coragem para o nosso chamado. Muitas pessoas ainda precisam receber o batismo do Espírito Santo. Às vezes o vizinho que está do nosso lado, a gente está perdendo a oportunidade neste tempo de isolamento, levar essa palavra de Deus, levar essas profecias, levar o amor de Deus, achando que talvez a nossa missão é só no nosso grupo de oração. Quantos grupos de orações estão cansados? Quantos coordenadores estão cansados? Quantos intercessores estão cansados? Tempo de colheita é tempo de muito trabalho, e se a gente não colocar o nosso serviço à missão, vamos perder aquilo que é de grande importância para o mundo inteiro, porque a gente está falando de salvação de almas. A missão da Renovação Carismática Católica é propagar o batismo do Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo é o responsável pela salvação dos homens. Então a gente tem que ter muito claro sobre a nossa missão, sobre a importância de estarmos em sentinela para que as pessoas sejam salvas, para que muitas almas sejam salvas. Então, guardando tudo isso, a gente pode então entender o que é o propagar, porque se eu conseguir recuperar aquilo que foi perdido, então agora eu vou guardar e quero levar adiante essa identidade da Renovação Carismática Católica. Então, agora é a hora de propagar essa nossa identidade. Nós precisamos fazer com que o Espírito Santo seja cada vez mais conhecido e mais amado. Aquilo que talvez deixamos guardado por um bom tempo, aquilo que talvez esteja guardado ali na nossa gaveta, a nossa experiência, o nosso testemunho por tantos anos. Então agora é a hora da gente colocar adiante tudo isso que o Senhor fez nos nossos grupos de orações, nos nossos estados, na nossa cidade, no nosso Brasil, no mundo inteiro, na nossa vida. E assim nós precisamos partilhar essa graça que é o batismo do Espírito Santo. Como tem sido o seu testemunho? Como tem sido o seu anúncio? Como tem sido o nosso anúncio? Como tem sido a nossa missão? O que eu fiz com tudo isso que um dia eu recebi? O que eu estou fazendo com tudo isso que um dia eu recebi? Então, se nós estamos aqui, é porque um dia o Senhor nos encontrou. E quando somos encontrados pelo Senhor, nós nos colocamos a serviço para que outros também possam ser encontrados. Porque se eu e você, que vivemos o batismo do Espírito Santo, estamos aqui hoje, é porque muitas sentinelas estiveram a posto para que nós pudéssemos chegar. Ninguém chega sozinho, nós precisamos uns dos outros. E é nessa propagação do batismo do Espírito Santo que a gente vai fazer com que outras pessoas não conhecem o que significa ser batizado no Espírito Santo. Eu vou ler aqui o que o Monsenhor Jonas Abib disse numa conferência de Pentecostes lá em Jerusalém em 2017. Ele diz assim: enquanto o mundo
todo não for batizado no Espírito Santo, então a nossa missão, Renovação Carismática Católica, não terá terminado. Eu e você precisamos ser Mister ou Miss Pentecostes. Isso deve nos inquietar, deve nos comprometer, deve nos impulsionar. Ao entendermos o batismo no Espírito Santo como uma grande graça, profundamente transformadora na vida humana em todos os seus sentidos, devemos primeiramente testemunhar a sua ação em nós e também levar muitos outros a essa experiência do amor de Deus. As pessoas clamam pelo amor de Deus. O mundo tem uma sede profunda da água viva que só o Senhor pode oferecer. As famílias precisam de um novo Pentecostes. Todos têm direito à graça do poderoso derramamento do Espírito Santo. Filhos e filhas, jovens e anciãos, escravos e escravas. Você conhece alguém que precisa conhecer o que é o batismo no Espírito Santo? No seu grupo de oração, você conhece alguém que participa, que precisa conhecer o batismo no Espírito Santo? Então agora é a hora da gente levar o nosso testemunho, falar daquilo que o Senhor fez em nós, mostrar através das nossas ações, porque nada adianta nós falarmos na frente de um grupo de oração e quando saímos do grupo de oração as pessoas olham pra gente e falam: nossa, essa pessoa que estava lá naquele grupo de oração. Então nós precisamos dar testemunho da graça de Deus que foi derramada em nós. Nós precisamos dar testemunho das coisas que o Senhor diz em nós. Eu tenho certeza absoluta que você tem muitas coisas para dizer para os seus irmãos daquilo que o Espírito Santo fez em você. Eu tenho muitas coisas, graças a Deus, e ainda tenho muitas coisas que o Senhor precisa trabalhar em mim. E eu sei que é através da minha perseverança, é através da minha busca, é através do meu esforço que pela graça do Espírito Santo derramado todas as coisas serão transformadas. E aqui nesse estudo, o Papa João Paulo II, ele nos apresentou 3 campos de missão ao qual nós somos enviados. O primeiro campo são até as comunidades cristãs. Existem muitas comunidades cristãs espalhadas pelo nosso estado, já tem bastante, pelo Brasil tem muitas, e nós precisamos com que essas comunidades cristãs elas sejam animadas pelo Espírito Santo para que elas se mantenham perseverantes, porque se o Espírito Santo não estiver presente nestes locais, automaticamente esses locais não se sustentarão, porque ninguém se sustenta por si só. Quem nos sustenta é a força do alto, é através do batismo do Espírito Santo. Outro lugar que João Paulo II nos apontou um campo de missão são para as pessoas, os grupos, os povos, realidades socioculturais em que Cristo e seu Evangelho não são conhecidos. Para quê? Para que essas pessoas sejam conduzidas para os cenáculos. Você conhece pessoas que não conhecem nada sobre Jesus, que não conhecem nada da palavra de Deus? Então são para essas pessoas que o Senhor tem colocado nós a missão também. Nós não podemos ficar quietos, nós não podemos ser omissos depois de tudo que já recebemos, depois de tantas graças que colhemos, depois de tantos milagres que conseguimos experimentar em nossa vida e na vida dos nossos irmãos, nós não podemos ser omissos. Nós precisamos levantar, respirar, pedir o Espírito Santo para que nos dê força e nos levem a locais onde nós nem imaginamos que precisamos. São Francisco de Assis falava que se preciso, nós falamos com palavras, mas que a gente possa agir, que a gente possa falar com o nosso testemunho, com a nossa vida. Então que a gente não tenha vergonha de falar de Deus nos locais que muitas vezes estamos e falando, não, aqui não vou falar não, aqui não vou dar meu testemunho. Às vezes a gente faz parte de tantas rodas, de tantas conversas, de tantos momentos onde estão falando coisas tão terríveis e a gente se esconde, faz de conta que não entende, que não conhece e deixamos de levar essa ação do Espírito Santo para pessoas que estão ali precisando receber este anúncio, estão precisando encontrar aquela luz no fim do túnel. Então que a gente seja obediente a esses 2 campos, né? As comunidades, você que tem acesso a uma comunidade cristã, que você possa fazer este papel de levar
esse batismo, esse cultivar do Espírito Santo, para que as pessoas consigam ser perseverantes, para que você também vá até esses locais e que você não se omita quando você precisar falar da palavra de Deus, seja ousado, tenha autoridade espiritual, fale em nome de Jesus, para que as pessoas que nunca ouviram falar possam encontrar através da tua boca a palavra que precisa ser anunciada. E o terceiro ponto, que são para as pessoas que já receberam o batismo do Espírito Santo e perderam o sentido vivo da sua fé. Elas não se reconhecendo mais como membro da igreja e levando uma vida distante de Cristo. Você conhece algum irmão que ficou pela beira do caminho? Você conhece alguém que estava com você lá no dia que você recebeu aquele Espírito Santo, no dia que você recebeu aquele batismo? E eu me emociono muito quando eu falo do meu, porque foi uma forma que eu nem tinha ideia do que estava acontecendo, com apenas 13 anos. E lá eu lembro de muitas carinhas e dentro dessas carinhas algumas se perderam durante todo o trajeto do percurso. Então você conhece, se você conhece, vá atrás, chame mais um, ore com eles, orem por eles na intercessão, não desista, não deixe o seu coordenador desistir, não deixa o seu intercessor desistir, esteja em prontidão, seja sentinela apóstolo, vigia com o teu irmão, ame o teu irmão com o mesmo amor que Cristo tem por ele, tenha o olhar de Cristo. Às vezes tantos irmãos saíram porque foram machucados, porque talvez nós, não sabendo ser pastores, não tendo facilidade em pastorear, deixamos com que as ovelhas fossem embora. Ela foi porque quis, ela foi porque escolheu desse jeito. Não, a gente não pode ser omisso desse jeito. A gente tem que ir atrás daqueles que sofrem no caminho, porque depois de experimentar esse batismo do Espírito Santo e viver sem esse batismo do Espírito Santo, deve causar em nossa alma uma dor tão profunda, tão tremenda, e que, sendo machucado, uma ovelha ferida, sozinho a gente não consegue voltar. Então que a gente possa ir ao encontro dessas pessoas que ficaram pelo caminho, de pessoas que fizeram parte da nossa história, que a gente possa não cobrar, não dizer o que foi feito de errado, não dizer o que precisa fazer de certo, mas que a gente possa levar a nossa mão, dizer que estamos aqui, mostrar como eles são importantes, como eles foram importantes naquele momento em que estiveram juntos, lembrar de coisas que vivemos juntos, fazer com que possamos encontrar aquele primeiro amor que nos foi perdido. Que a gente seja cada vez mais ousado em Cristo, que a gente seja como Josué, forte e corajoso, e que nada nos desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E lá em Ageu 2, capítulo 2, versículo 4, diz assim: coragem todos vós, habitantes da terra, mãos à obra, eu estou convosco. Então peçamos a força do alto e vamos avante com as armas que nos foi dada. Quem está convosco? Quem está comigo? Quem está com você? Quem está com nós? É o próprio Senhor que diz: eu estou convosco. E com o Senhor na frente, do que eu tenho medo? Quando o Senhor está à frente, a vitória é certa. Nós só precisamos obedecer. Como diz no começo do capítulo do livro, se obedecermos, veremos coisas muito maiores do que pedirmos ou imaginamos. Então que a gente tenha a tranquilidade de que quem está à nossa frente é o Senhor, de que temos conosco a Virgem Maria, tantos santos, tantos anjos, São Miguel Arcanjo, que está sempre à frente deste combate pela salvação das almas. Que a gente seja cada vez mais ousado, que a gente tenha cada vez mais vontade, que a gente possa cada vez mais pedir esse fogo em nosso coração para que a gente possa ir adiante e propagar a identidade da salvação, da identidade da renovação carismática. Sem esquecer que nós estamos falando tudo isso é apenas pela salvação do homem. Esta é a nossa causa. Então, que nenhuma alma se perca pela nossa oração, pela nossa intercessão, que a gente seja cada vez mais ágil, que a gente tenha os pés ligeiros de Maria, que a gente esteja sempre em prontidão, que a gente esteja com os nossos pés calçados, que as nossas armas espirituais que precisamos
utilizar, muitas vezes esquecidas, guardadas nas gavetas, elas estejam em nossas mãos, com a consciência de que com as armas nós iremos vencer, porque o Senhor está conosco. E, como eu dizia, não é tempo de descansar, porque a vida se acrescenta dando-a e se enfraquece no isolamento e na comodidade. Então, sacode a poeira, se coloque em pé, lembre-se desse isolamento que tem deixado tantas pessoas com medo. O medo coloca a gente na sala do desespero e o desespero rouba de nós a fé, a esperança e a caridade. Então, que mesmo isolados pela pandemia, pela contaminação desse vírus que existe, que é real, nós não nos mantenhamos isolados através da nossa oração. Tantas formas o Senhor tem nos dado de estratégia: orar pelo telefone, orar com distanciamento, usar as nossas máscaras, orar por encontros de aplicativos que vieram aí, estão para nos ajudar. Então, que a gente não caia nessa armadilha de deixar o isolamento nos afastar para nos colocar na escuridão espiritual. É tempo de nos unirmos cada vez mais. É tempo de utilizarmos aquilo que nos foi dado até aqui. Eu dizia esses dias para uma irmã que esse tempo a gente está vivendo exatamente isso. Aqueles soldados que receberam todo o treinamento até aqui, ouviram, aprenderam, agora é a hora de colocar em prática tudo isso. Aqueles que só participaram, não ouviram, não aprenderam, é hora de também aprender na prática. E às vezes aprender sem seguir as instruções que nos foi dada é muito mais doloroso, porque a gente esquece das estratégias que o Senhor nos deu quanto soldados. Então, o soldado que esteve vigilante, o soldado que esteve atento aos ensinamentos e às ordens que nos foi dada, daqui para frente serão soldados ainda mais corajosos, porque sabem que é o Senhor que está à frente e Ele estando à frente, a vitória é nossa. Então, que a gente possa ter, assim, dentro disso tudo, né, dentro de tudo que foi partilhado neste tema, através desse livro, que a gente tenha essa visão espiritual sobre tudo que estamos vivendo. Que os nossos olhos estejam fixos nos olhos do Senhor. Que a gente não perca Ele, não tire Ele do centro, que a gente não tire Ele do lugar que Ele deve estar. Porque se a gente tirar os olhos do Senhor, a gente vai afogar, a gente vai afundar. E, como eu dizia, lembre-se que o melhor serviço é o seu serviço. Ah, mas eu não sei fazer isso. Ah, mas eu não sei fazer aquilo. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te colocou como sentinela, é porque Ele quer o seu serviço. Ele quer o seu jeito. Ele quer o seu jeito de falar. Ele quer o seu jeito de orar. Ele quer o seu jeito de servir. O meu jeito não é o seu e o seu não é o meu. Mas o nosso jeito junto, vamos fazendo com que as brechas sejam fechadas e a identidade da renovação carismática seja cada vez mais propagada e o batismo do Espírito Santo possa acontecer em abundância. E tudo isso é apenas para Deus, pelo derramar do Espírito Santo, pela salvação das almas. Que o Senhor nos livre de toda vaidade, de toda vontade de estar à frente, de ser reconhecido, que o Senhor nos livra dos pecados capitais e que a gente possa nos colocar no papel de soldados e não de senhores, que a gente se coloque em nosso lugar com a certeza de que o Senhor será visto, de que o caminho vai ser aberto e que toda a ambição de termos um lugar diferenciado vá se prostrar ao pé da cruz de Jesus e não volte a nós, aos nossos grupos de orações, aos nossos ministérios. Nós devemos ser aqueles, então, que abrem o caminho para o Senhor passar. Então, nesse final de ensino, de partilha, eu chamo você, adiante sentinelas, que você possa cada vez mais desejar estar a posto com as tuas armas, com o teu coração ardente, com a certeza de que se o inimigo adentrar, nós iremos destruí-lo através do poder do Espírito Santo e das armas que o Senhor nos deu, porque foi o Senhor que nos constituiu sentinelas neste tempo. Somos chamados a vigiar um posto. Então, amados, eu quero convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho, que você respire fundo, que neste final de partilha a gente peça a graça do Espírito Santo para que seja derramado sobre nós. Então aqui nesta hora, Senhor, eu te peço
que seja derramado sobre mim, sobre todos os irmãos que estão participando desta partilha, deste momento, através deste ensino, que o Senhor derrame um novo batismo a cada um de nós, aos nossos grupos de orações, às nossas missões, que tudo aquilo, Senhor, que tem nos atrapalhado, que tudo aquilo que tem nos impedido de estarmos em nossos lugares, de assumir a nossa missão, de assumir o nosso papel, vão se prostrar ao pé da tua cruz e não volte a nós, não volte às nossas famílias, não volte aos nossos grupos de orações, não volte à intercessão desse estado, dessa diocese. Quero pedir, Senhor Jesus, que este novo fogo, que este fogo ardente venha inundando o nosso coração, que toda preguiça espiritual, que toda falta de visão espiritual, que todo desânimo, que todo cansaço através desse isolamento, tudo aquilo, Senhor Jesus, que veio até nós, que todas as angústias partilhadas pelos nossos irmãos, que tudo isso, Pai querido, vá se prostrar ao pé da tua cruz. Peço que a Virgem Maria faça um círculo com o teu sangue, Senhor, em volta de cada pessoa que neste momento participa deste encontro, participa deste momento, para que essas pessoas sejam seladas, marcadas com o teu sangue. Este sangue que cura, este sangue que salva, este sangue que liberta, este sangue que faz com que nós estejamos de pé, confiantes de que a vitória é certa. Espírito Santo, seja nosso guia, seja nosso bom amigo, acende a luz que precisa ser acesa em nossos corações para que toda a escuridão seja dissipada. É o que eu te peço pela intercessão da Virgem Maria, de São Padre Pio, de São João Paulo II, de todos os outros santos. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisa vã, é mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.